Meu povo, cheguei, paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Estamos no 9º dia do nosso propósito para a glória de Deus. Faltam apenas 3 dias da gente encerrar. E eu creio que essa campanha será uma campanha de vitória para a nossa vida, já está sendo. Mas muitos testemunhos sairão para a glória de Deus. Você crê? Você recebe? Diga eu creio em nome de Jesus. E aí, como é que está sendo para você? No dia de hoje, mais um dia levantamos, nós deitamos, dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. Estamos aqui mais um dia no improviso, com o nosso ventilador, no calor de 40, 50, 60 graus aqui de Bangu, mas vamos juntos, né? Como eu já falei para vocês aqui, não tem um cenário bonito, é improvisado, mas a palavra do Senhor é rema direta para o seu coração. O tema de hoje, eu acredito que foi muito esperado por vocês. E os melhores sempre ficam para o final, né? Nós vamos orar. E nós vamos falar um pouco sobre vida sentimental. Bom, eu acho que é um tema muito importante. Algumas pessoas têm problema com isso. Outras pessoas não entendem muito bem o que acontece por trás de sentimentos. E nós vamos falar um pouco disso hoje. Tá bom? Lembrando que aqui só dá para falar superficial. São só 20 e poucos minutos de vídeo. Não tem como a gente se aprofundar muito, dar um estudo da maneira que eu gostaria de dar, da maneira que eu aprendi. E é claro que eu tenho muito que aprender ainda, mas o pouco que eu aprendi eu gostaria de passar para vocês, mas aqui não dá por conta do tempo, né? Aqui não é uma turma fechada, aqui é uma turma aberta. Então eu preciso ter muito cuidado com o que eu vou falar, eu tenho muita responsabilidade no que eu falo aqui. Então nós vamos falar aquilo que o tempo permite, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Para a gente entender mais, nós temos que fazer um estudo mais aprofundado, ter mais um tempo junto. É o que eu quero fazer aqui, é o que nós vamos fazer aqui, é o que é o plano do Senhor para esse canal no YouTube. Então, por isso que eu sempre falo para vocês se inscreverem, porque mais para frente nós vamos ter muitas coisas boas aqui. Mas hoje nós vamos falar da maneira que o tempo permite. Antes de tudo, nós vamos orar. Amém? Pai, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos permite estar aqui. Louvamos no teu nome, crendo que será uma bênção. Esse tema qual muitas pessoas esperaram, pediram, e nós estamos aqui para ser canal do teu nome para essas pessoas. É por isso que eu te peço que não seja eu, mas sim o teu Espírito, que eu não fale uma palavra que não for da tua vontade. E quando eu digo isso, eu digo com força, convicção, porque eu nada sei, eu nada posso, eu nada sou, se não for o teu nome sobre a minha vida. Porquanto, meu Senhor, que o sumo Senhor apareça, abre este coração para entender o que o Senhor tem para falar nesta manhã. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo de Deus é bem-vindo, ele é a primícia, ele é a prioridade e é ele quem vai falar aqui. Eu preciso que você abra bem o seu coração, a sua mente, para ter entendimento do que o Senhor vai falar, porque o que nós vamos falar aqui pode mudar a tua vida sentimental nessa manhã. Para um texto básico que nós vamos usar, é o livro de Números. Livro de Números, capítulo de número 23. Livro de Número, capítulo de número 23, versículo 19 em diante. Números, capítulo de número 23, versículo de número 19 em diante. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não falaria, e não faria, perdão, ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Tradução Almeida e corrigida, nós vamos ler na NVI. Só um minutinho, minha filha está me chamando. Nós lemos tradução Almeida. Agora nós vamos ler na NVI. 19. Deus não é como os homens que mentem. Não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz, e faz mesmo.
Jesus. Recebi a ordem para abençoar e ele abençoou e eu não posso mudar nada. Vejo que no futuro do povo de Israel não há desgraça nem sofrimento. O Senhor, seu Deus, está com eles e o povo está gritando que o Senhor é o seu rei. A feitiçaria e a adivinhação não vale de nada contra o povo de Israel. Eu acho que vai ser difícil falar desse tema. É muito forte essa palavra. Você leu? Ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Ele não mente, gente. Ele não volta atrás. Se você tem certeza que foi Deus quem falou contigo, que foi Deus quem começou esse relacionamento, quem foi Deus que abençoou a tua vida sentimental, ninguém pode amaldiçoar. Talvez você esteja me olhando aqui e o seu pensamento é: desse ano não passa. Eu vou chutar o balde, eu vou desistir, eu vou... Ei! Eu preciso que você tenha duas coisas. Certeza do que Deus falou contigo e certeza de quem Deus é. Escreve aqui, 2026, eu preciso ter duas coisas. Certeza de quem Deus é e certeza do que Deus falou comigo. Pode, amor? Duas coisas que você precisa saber na sua vida. Certeza de quem Deus é e certeza de que Deus falou contigo. Porque entre muitas vozes, pessoas, opiniões, aí eu acho que é para você, aí eu acho que não é. Você não pode viver por achismo de ninguém. Nem pelo seu achismo. Você tem que ter certeza de quem Deus é. Porque quando você tem certeza de quem Deus é e de do que Deus falou contigo, você não tem dúvida de nada, independente do que o cenário te mostra. A Bíblia diz, eu sempre pego traduções diferentes, textos bases diferentes. Falando de vida sentimental, o texto mais conhecido é: o que Deus uniu, o homem não separa. E eu escrevi. Isso refere-se a uma união matrimonial. Significado de casamento. Quando estabelecido segundo o propósito de Deus, é uma aliança sagrada que ninguém deve desfazer. Um comando para que as pessoas não causem separação. Sabe o que esse versículo está dizendo? O que Deus uniu, o homem não separa. O que está dizendo é: eu uni e o homem quer separar. Gente, da mesma maneira que Deus permite a união, Ele não quer permitir a desunião, o divórcio, a separação. Deus une, quem separa é o homem, não é Deus. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. E eu falo para você com muita clareza, você não está pronto, você não está pronta para enfrentar um divórcio. Mas, Thaís, ele isso, ela isso, ele isso, ela isso. Tem muitas relações acabando porque ao invés da gente se consertar, a gente só vê defeito no outro, e no outro. E se eu te disser que tem muita coisa que pode ser mudada começando por você, não, mas é ele quem trai, é ele quem mente, é ela quem faz. Eu não estou aqui inocentando erros do próximo. Eu estou aqui falando que tem coisas que podem começar a partir de você. Primeira coisa que você tem que saber é que o diabo não tem família. Eu falo e sinto Jesus, ele não tem família. Ele era um anjo de Deus que foi expulso do céu porque ele queria ser igual a Deus. Lúcifer não tem família, ele não tem pessoas, não senta à mesa, não tem comunhão, não tem filhos, não tem marido, não tem mulher. Não tem. Então, por isso que ele veio. Senão, a Bíblia diz que o inimigo veio senão para matar, o ladrão, né? O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Ele é um ladrão. Então, quem não tem família quer destruir a sua. Quer roubar a sua
Paz. A história que nós lemos aqui, eu já te dei 3 textos do ladrão. Eu já te dei o texto, o que Deus uniu o homem não separa. Vai anotando aí, por isso que eu falo você ter caderno de oração. Base para você ler. Base para você ler. Mateus 16, 9. O que Deus uniu não separa o homem. Mateus, anota. Para tu não andar perdido e tu saber o que está na escritura. Números 23, 20. Ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou, mas tem outras traduções. Esse é a forma que nós professamos. Tá? Mas na NVI é o seguinte: a feitiçaria e adivinhação não vale nada contra o povo de Israel, no 23, no 20, 23. E no 20, 20 recebi a ordem para abençoar, ele abençoou e eu não posso mudar nada. Você está anotando isso aí, né? Bases bíblicas para você. Tô te dando sempre 2 traduções, tá bom? Vai anotando. Eu tenho meu bloco de notas aqui que eu boto tudo. E João 10:10 que fala sobre o ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Então vai anotando isso aí para você saber os contextos que nós estamos falando. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Números 20, Números 22 e 23 fala a história de Balaque e Balaão. Aonde Balaque manda mensageiros ir até Balaão, para que ele possa amaldiçoar o povo de Israel. Balaão até tenta de início por conta do valor. Gente, eu estou sentindo Jesus aqui de uma maneira profunda. Ele tenta, por conta do valor que ele recebe de Balaque, amaldiçoar o povo. Porque tem muitos feiticeiros que querem amaldiçoar o teu relacionamento por conta do valor que recebe. Mas por que, Thaís, eu não fiz mal para ninguém? Alguém inveja o que tu tem? Não é pelo quanto você tem, mas pelo que você é e pelo que você tem dentro da sua casa. E como ele não tem a felicidade que você tem, ele quer amaldiçoar. Como ele não pode fazer isso sozinho, ele vai até pessoas terceiras para poder fazer. E oferece um valor para poder fazer. Lá, mandar sobre. Eu tô falando, o senhor tá dizendo, eu vou quebrar feitiçarias e maldições enquanto essa live acontece. Você precisa entender que o mundo espiritual tá assim. Só que o recado pro feitiço, pro feiticeiro, para quem tenta ninguém pode amaldiçoar o que Deus já abençoou. Se tu começou na maneira certa. Grave o que eu tô te falando aqui. Porque aqui tem bênção, mas aqui também tem verdade. Se tu não roubou nada de ninguém, se tu não começou da maneira errada, se tu seguiu princípios. Porque o que está dizendo ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou, mas tem relacionamento que Deus não abençoou. Porque começou da maneira errada. Porque não seguiu o princípio. Porque se meteu em família que não era sua, né? Camandalaxúria. Você precisa ter essa consciência. Tudo que começa errado, termina errado. E por que tem coisa que termina? Porque Deus não tá. Não foi Deus que abençoou. Não foi Deus que prometeu. Não foi Deus que falou. E tem relacionamento que foi Deus que falou e o homem decidiu interromper. Por isso que a Bíblia fala, nem o que Deus começou, o que Deus uniu não separa o homem. Porque quem separa é o homem. Quem quer separar é o homem, não é Deus. Problema todo mundo vai ter. Só que tem pessoas que trazem mágoas, feridas do relacionamento passado. Tem pessoas que trazem feridas e brechas abertas, maldições hereditárias da mãe, do pai, de calamandaxé. Hoje não dá para falar de maldição hereditária. Como eu te falei, o tempo é curto. Mas existem relacionamentos que estão sofrendo coisas do pai e da mãe. Legalidades abertas dos avós. Eu tô sentindo, eu queria que aqui fosse um culto de libertação. Eu queria que aqui tivesse a pessoa para me lascar a mão no cabeção e repreender maldições hereditárias de legalidades passadas, de relacionamentos passados do pai, de mãe, de tio, que você traz para você. Você precisa ter esse entendimento. Ciclos que não foram encerrados, de famílias que vêm se repetindo. E como é que eu quebro isso? Vida com Deus, vivência com Deus, caminhando com Deus. Não dá para você viver uma vida dissoluta e querer que Deus quebre coisas. Não tem como. Deus precisa quebrar isso na sua vida.
E como é que eu sei que eu estou vendo debaixo de uma maldição hereditária? Ciclos que vão se repetindo. O que aconteceu com a mãe, o que aconteceu com o pai, o que aconteceu com o tio, com o avô, está acontecendo com você e não é normal. Ciclos que não foram encerrados, maldições passadas. Aconteceu com a mãe, acontece contigo, está repreendido em nome de Jesus. Eu profetizo, você escreve, eu não vim de uma família abençoada, mas uma família abençoada começará de mim. Escreve aqui, não importa se você tem 30, 40 anos, se você já está casada há 10 anos, o Senhor está usando a minha boca para começar um novo ciclo na tua vida. Você vai quebrar ciclos passados e começar, narabaixo, uma nova história na sua vida. Coloca a mão na sua cabeça. Eu profetizo, vai falando, eu profetizo, que um novo ciclo começa hoje na minha vida sentimental. Eu profetizo que um novo ciclo começa hoje na minha vida sentimental. Maldições foram quebradas, ciclos foram encerrados para que eu possa ser feliz em nome de Jesus. Você vai ser feliz hoje. Grita, eu vou ser feliz a partir de hoje. Barreira caiu, impedimento caiu, feitiço caiu, em nome de Jesus. Oração contrária caiu, porque tem gente que faz oração contrária, acabou de cair agora em nome de Jesus. E eu vou ser feliz em nome de Jesus. Você precisa ter fé. Para você andar comigo aqui, você vai precisar ter aprender ato profético, fé. Eu não acredito nessas coisas, não vai dar para você andar comigo aqui não. Porque eu acredito nessas coisas, eu acredito que quando lasca a mão no cabeção, mão com azeite. Esse azeite, irmão, que vem no devocional. O Senhor colocou no meu coração para ter esse azeite lá, no dia do monte, que vai ter o nosso stand lá, para você adquirir, porque esse azeite é profético. Eu recebi uma mensagem de uma irmã, ela comprou algo comigo na loja, e na hora que eu fui embalar, o Senhor falou, manda um azeite para ela. Eu mandei e escrevi uma mensagem, o Senhor mandou te dar um azeite, para você passar nessa tua enfermidade. Ela falou, olha, passei, meu joelho, eu não estava aguentando andar. E como melhorou, como eu estou bem, como eu estou sentindo cura na minha vida. Então eu acredito nessas coisas. Para andar comigo tem que acreditar nessas coisas, irmão. Então Balaque, ele quer que amaldiçoe, porque Deus já abençoou. Balaão tenta pela quantia, só que Deus vai intervir e vai dizer o seguinte: Deus não é homem que mente. Não é ser humano que muda de ideia. Ou seja, se Deus abençoou o teu relacionamento, ele não muda de ideia. Porque, mas brigamos, mas deu errado, mas houve um problema. Ei, não existe relacionamento perfeito, não. Isso é só na Disney. Relacionamento é perfeito. Essa família que você conhece na internet, uma perfeição. Só amor, amor. Isso não existe. Isso é só o Mickey e a Minnie. Para você ver um relacionamento perfeito, você vai ter que pegar um avião, voar não sei quantas horas, chegar lá em Orlando e ir para Disney. Tá? Relacionamento real não é assim. Tem problema, tem briga, tem desentendimento. Um dia você ama, outro dia você odeia. Uma hora você ama, outra hora você quer matar. Isso se chama relacionamento real. Agora, se Deus uniu, o homem não vai separar nem você. O Senhor manda te dizer, para com essa história. Você tem uma família, você que já tem filhos. Nenhuma criança está preparada para viver longe do pai ou longe da mãe. Ou 15 dias com o pai ou 15 dias com a mãe. Não é, eu estou falando, não é assim. Por mais que você queira, por mais que tenha um pai bom, uma mãe boa, irmão, a família foi feita para viver junto. E as consequências de uma família que vive separada são gravíssimas. São gravíssimas. Então, eu estou falando para você, não desiste. Continua. Mas para quem é essa palavra? Grava isso. Para quem começou da maneira certa. Para quem tem a bênção de Deus. Para quem não roubou nada de ninguém. Agora, se começou errado, desculpa, vai terminar errado. Quebrou o princípio, fez tudo do jeito errado. Tá quebrando, tem adolescente jovem que tá me ouvindo aqui, me vendo aqui, quer fazer tudo do teu jeito. Julgo desigual, não prospera. Agora, eu tenho responsabilidade no que eu tô falando. Se você começou um casamento antes de conhecer a Deus, você era ignorante, não conhecia a palavra. Ignorante que eu falo é na palavra, amém? Não conhecia a palavra. Conheceu Deus depois. Você fez inconsciente. É outra coisa. Você deve lutar. Thaís, e quando é que eu não devo lutar de jeito nenhum pelo meu relacionamento? Tá apanhando? Te encostou? Tá te batendo? Denuncie. Delegacia. Pode ser crente, pode ser o que for. Pastor, me agride. Vou lá na delegacia, vou denunciar. Acabou o assunto.
Quem bate, mata. E eu tenho responsabilidade no que eu te falo. O meu dever é te falar a verdade. Você não é saco de pancada. Olha, gente, eu estou falando tudo que Deus está mandando. Agora, vou falar de um assunto delicado. Por exemplo, houve uma traição. Há casos e casos. Nenhum relacionamento é igual. Você acha que alguém que trai pode se regenerar? Pode. E como é que pode? Não tem como falar que mudou. Não segue o princípio de Deus. Você não vê mudança. Não quer aceitar o Senhor Jesus. Porque relacionamento que Deus não é o centro, não vai para frente. Relacionamento que Deus não é o centro, gente. Deus precisa ser o centro de tudo. Então, o primeiro passo para a mudança é servir a Jesus. Porque só Jesus muda caráter. Tem pessoas que falam que mudou, mas Jesus não toca no... E outra, até para Jesus mudar o caráter eu tenho que deixar, tá bom? Porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Então, o primeiro passo para a mudança tem que andar com Deus. Não estou dizendo que todo mundo que anda com Deus tem caráter, não. Porque, não, perdão, vou repetir, vou explicar. Todo mundo que anda com Deus tem caráter. Quem anda com Deus. Quem anda com Deus. Como Enoque. E Enoque andou com Deus. Andou com Deus. Irmão, quem tem vida com Deus tem caráter. Agora, quem frequenta a igreja, não. Quem é frequentador, não. Agora, quem tem vida com Deus, é impossível não ter um caráter e retidão. Eu tô falando pra você, eu não sou perfeita, não. Mas se vir 10 centavos pra minha mão que não seja meu, eu devolvo. E diversas vezes já veio dinheiro pra minha mão que não era meu, ou troco errado. Ou esse pix não é meu. Ou isso aqui não é meu. Isso aqui chegou na minha mão e não me pertence. Pode ser 10 centavos. Peguei um troco no mercado, 20 a mais. Senhora, a senhora deu o troco errado. Minha carne quer A, Deus quer B. Então eu tenho que ir pelo B. Pode gritar, pode doer, posso sangrar. Vou fazer 32 anos e não sou criança. Tenho vontade como todo mundo tem, mas entendo que Deus não quer para mim, eu não faço. Quem anda com Deus tem caráter. Agora, quem frequenta é diferente. É diferente ser crente e ser cristão. Crente é quem crê, cristão é quem tem vida com Deus. E ele continua. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Eu quero que você me fale. Deus não é menino e Deus tem palavra. Se você tem certeza que saiu da boca de Deus, eu vou restaurar, eu vou mudar, eu vou transformar, ele não vai voltar atrás. Você tem palavras na sua vida? Sabe por que eu estou me emocionando? Porque eu tenho palavras na minha vida. O Senhor fez promessas na minha vida. Eu posso não estar vendo nada, mas Ele me prometeu. E eu ando de acordo com o que Ele me prometeu, não com o que eu estou vendo. Não com o que eu acho, não com o que pensam. Eu tenho amigos na minha volta que falam, Thaís, você é muito chata. Thaís, você não gosta de nada. Tudo para você não pode. Eu tenho uma palavra, irmão. Não é que eu escolho, não é que eu seleciono, é porque eu tenho uma palavra. E eu ando de acordo com a minha palavra. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Hora nenhuma. Tudo que Deus falou, Ele fez. Ele vai fazer. Teu relacionamento pode estar por um fio, mas se tu tem uma palavra, não desiste. Alguém pode estar trabalhando contra, fazendo obra de macumba, de feitiço, oração contrária contra a tua vida, mas ninguém ninguém pode amaldiçoar o que Deus começou, o que Deus abençoou. Jovens, eu te dou uma palavra hoje. Você que está escolhendo um esposo, porque você não escolhe só namorado. Ninguém namora sem propósito. Você tem que namorar com propósito. Observe os sinais, como trata a mãe, como trata o pai, como serve o Senhor, como trabalha. Gente encostada que não quer nada, que vive uma vida dissoluta, não respeita o pai, não respeita a mãe, não vai respeitar você. Se não ama a mãe que gerou ele, vai amar você como? Recebi a ordem para abençoar, e ele abençoou, e eu não posso mudar nada. Eu libero uma palavra aqui para quem está pensando que pode. Você não pode amaldiçoar quem Deus já abençoou. Ninguém pode amaldiçoar
Bota a mão no seu peito e bate assim, eu falo, ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoa. Deus abençoa a minha vida sentimental. Profetiza na tua vida e fala, eu vou ser feliz sim. Isso, bota a mão no teu peito, assim, no teu coração, tô botando por causa do microfone. Fala, eu vou ser feliz em nome de Jesus. Escreve aqui, escreve, bata no peito e fala, eu vou ser feliz em nome de Jesus. Eu sou feliz em nome de Jesus, porque para os solteiros e solteiras, antes de você fazer alguém feliz, você precisa ser feliz sozinho. Para de que essa dependência de que quando alguém chegar eu vou ser muito feliz. Não, você não pode fazer alguém feliz quando não é feliz. É por isso que tem relacionamento que dá errado, porque você você joga todas as suas mágoas, tristeza, ferida em cima da pessoa. Às vezes a pessoa não faz nada e você cisma que faz, porque você é um desconfiado. Você já foi traído. Aí você descila, como é que fala? Descila, sei lá. Me fugiu a palavra. Em cima da pessoa, sangra em cima da pessoa. E a pessoa não tem nada a ver, porque você não foi curado. Então, antes de você querer começar um relacionamento, seja curado. Porque tem muito relacionamento ferido porque juntou pessoas feridas. Então, qualquer ferida que encosta como não foi curado, é igual machucado. Tocou, machucou, sangra. Eu falei que não dava tempo de falar muito. Eu queria falar muito mais. Mas eu não gosto que esses vídeos fiquem longos. Porque é uma oração diária, é um aprendizado diário. Mas para frente nós vamos ter um vídeo de 1 hora, explicando com estudo, e aí vai dar para falar mais. Vejo que no futuro, 21, 20, 21, 20, 23, 21. Vejo que no futuro do povo de Israel não há desgraça nem sofrimentos. O Senhor, seu Deus, está com ele. O povo está gritando que o Senhor é o seu rei. Deus não mente, gente. Deus não erra. E a partir de hoje, o Senhor vai inaugurar um novo ciclo na tua vida. Sentimental. Aos casados, compromissados, você está desautorizado a chutar a balde. Está autorizado a lutar. Mulher, a mulher sabe dificultar e a tola destrói. Homem, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Mulher rixosa, tem mulher que é rixosa, implica com tudo, nada tá bom, reclama de tudo, insuportável, ninguém aguenta. Você precisa ser maleável. Passa um dia com você mesmo para ver se tu suporta. Tem homem que não aguenta você porque é complicado. Homens, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Mulher tem TPM, mulher tem dia mal, mulher é difícil, menino. É. Só que você não vive sem ela, é ela que gera filhos para você. É ela que te completa. Lá em Gênesis, Deus disse, não é bom que o homem viva só. Viver só é ruim. Tu precisa dela e ela precisa de você. Vamos organizar a casa. Tem muita coisa que eu queria falar, dicas matrimoniais, um monte de coisa, mas não dá tempo. Prometo que após essa campanha nós vamos estar juntos aqui. E vai ser lindo para a glória de Deus. Mas por hora, pare de ser chato. Pare de ser chato. Não vai desistir, não vai chutar balde. Você vai orar para que Deus te revele aonde está o erro. Tem coisas que você precisa fazer, hábitos que você precisa mudar na sua casa. Ser uma pessoa melhor, uma mãe melhor. Vocês precisam sentar e conversar e organizar as coisas juntos. Você não pode decidir gritar mais do que ele, não, porque ele é o cabeça dessa casa. E o que Deus uniu não separa o homem, não separa macumbeiro, não separa feiticeiro, não separa obra contrária e nem você. Amém? E você que está começando, procurando alguém, espera no Senhor, siga princípios, observe a postura para que você não venha cair em laços. Amém? Então nós vamos orar para que Deus abençoe a sua vida e quebre maldições, feitiços na tua vida. Pai, no teu nome, meu Senhor amado, tu disse que ninguém pode separar o que tu uniu. Então eu profetizo que hoje toda maldição hereditária, toda palavra ao contrário, Senhor, contra a nossa vida sentimental, joga por terra, Espírito Santo, agora. Tudo que foi feito, oferecido, dissipado, entregue, tudo que foi dado, tudo que foi ganho, Senhor, financeiro, joga por terra. Visita encruzilhado, terreiro, cemitério, na banda, lá choriergue, me fácia. Aonde está o nosso nome, arranca na banda, lá chore agora.
Elemefou, Manassarabachurianda, Lamaia, Jesus. Dissipa toda a obra do diabo. Senhor, hoje nós inauguramos um novo ciclo na nossa vida sentimental. Até quem tentar atrapalhar vai ajudar, Senhor. Porque há poder no teu nome, tu pisa na cabeça dessa serpente, do escorpião, nos dê sabedoria, equilíbrio, estratégia, para guiar esse relacionamento. Ele não vai falir, ele não vai, para Deus, restauração, não haverá separação, não haverá divórcio, o diabo perde, ele cai, ele, alabaxuia, hoje ele ganha, meu Senhor, um só caminho para ele ir embora, porque por 7 caminhos ele veio, mas por um ele voltará. Abre esta porta agora, você que está em casa, e diga: sai, Satanás. Tudo que tu plantou contra mim em vida sentimental, sai, diabo. Isso, manda ele sair agora. Sai agora. Sai dessa casa, sai dessa família, sai desse matrimônio, desse relacionamento, desse namoro, desse noivado. Ah, Senhor, como diz aquele louvor, vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. Alguém vai ficar surpreendido, porque nesse início de ano, tu vai fazer o que não fez no ano passado. Manda subir. Eu sinto Deus aqui, o Senhor vai fazer algo nesse início de ano. Nesse janeiro profético. Ai, alabanchorecandaçaia. Alabaxúria, eu profetizo que no dia de hoje tu tá quebrando o mal, tu tá trazendo novo. União, paz, entendimento, felicidade, amor, sabedoria. Tu será o centro desse relacionamento, tu não mente, tu não erra, tu tem promessa. E o Senhor que prometeu, o Senhor vai cumprir nessa vida, nessa casa, na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. A felicidade chega, a angústia vai embora, a dissensão vai embora, a briga vai embora, falta de perdão vai embora. Perdoa. Perdoa ele, perdoa ela, começa de novo uma nova história. Tira o ego, tira o orgulho, olha para o teu filho, para a tua família que precisa dessa união de pé. Eu profetizo paz, vigor, eu profetizo o novo de Deus na tua vida sentimental hoje, na minha vida sentimental hoje, em nome de Jesus. Amém. Se você crê nisso, recebe, diga amém aqui embaixo. Esse foi o dia que nós mais ficamos aqui, 33 minutos. Nunca ficamos, mas eu sabia que esse assunto seria um dos mais delicados. Mas hoje você vai parar de sofrer com isso. E não estou dizendo que vai ser mil maravilhas, mas o Senhor vai te dar estratégia, sabedoria. E Deus vai mudar esse quadro na tua vida. Você que espera muito tempo aí, me convida para o casamento, em nome de Jesus. Que vai ter sim, em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Amanhã estamos juntos para a glória de Deus.